Vamos agora fazer uma breve revisão anatômica do sistema respiratório. Bom, existem duas formas de classificação do conjunto de órgãos que constitui o sistema respiratório. Então, existe a classificação estrutural e a classificação funcional. Estruturalmente, ele pode ser classificado em trato respiratório superior, que compreende a parte externa do nariz, a cavidade nasal, a faringe e a laringe. E o trato respiratório inferior, que compreende a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os pulmões. Já funcionalmente, o sistema respiratório pode ser classificado em zona condutora ou via de condução, ou seja, uma área exclusivamente para a passagem do ar, não ocorre trocas gasosas nessas regiões, ou então em zona respiratória. Agora sim, a região onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue. Toda a região anterior aos bronquíolos, no caso os bronquíolos respiratórios, é considerada uma zona condutora. A zona respiratória ocorre apenas nos bronquíolos respiratórios, bem como nos alvéolos pulmonares. Bom, vamos então começar o nosso estudo pelo trato respiratório superior em direção ao inferior. Bom, então a parte externa do nariz é a parte visível na face. Ela é constituída pelos ossos nasal e maxilar, bem como por músculos, dentre eles o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, o músculo nasal e também o músculo abaixador do septo do nariz. Fixadas as margens das narinas estão as cartilagens alares maiores e as cartilagens alares menores do nariz. O osso vômer, mais o osso etimoide, mais a cartilagem do septo nasal, formam o septo nasal, uma estrutura que divide a parte externa do nariz em duas cavidades, a narina esquerda e a narina direita. E nessa ilustração a gente pode ainda ver o osso nasal, bem como o maxilar, que eu havia mencionado anteriormente. Bom, a cavidade nasal é a parte não visível do nariz. Ela se estende das narinas ou vestíbulos nasais até as coanas, nome que vem do grego, né? Vem de cone, ou seja, uma passagem estreita para a faringe. Bom, nessa imagem nós ainda podemos observar o septo nasal. No entanto, se nós tirarmos o septo nasal, nós vamos observar de cada lado do hemicorpo projeções das conchas nasais superior, média e inferior. E entre as conchas nasais estão as vias de passagem do ar, os meatos nasais. No caso, meato superior, meato nasal médio e meato nasal inferior. O epitélio desse tecido
possui cílios e uma camada de muco produzido pelas células caliciformes. Desse modo, o ar inalado é filtrado pelas vibriças, ou seja, aqueles pelinhos no interior das narinas, é filtrado também por esse epitélio ciliar, bem como é aquecido, uma vez que esse tecido é altamente vascularizado. Desse modo, o calor dos vasos sanguíneos é trocado com o ar e, além disso, esse ar também é umidificado, uma vez que esse tecido é úmido, é mucoso. Desse modo, as partículas de poeira que são inaladas ficam aprisionadas nos cílios, bem como no muco, onde os cílios mobilizam essas partículas em direção à faringe, onde podem então ser removidas pela deglutição, indo assim para o estômago, onde o pH ácido degrada essas partículas inaladas, ou então o organismo pode simplesmente cuspir essas partículas. Desse modo, então, a cavidade nasal filtra, aquece e umidifica o ar. Além disso, os meatos nasais médio e superior possuem aberturas para os seios paranasais ou chamados seios da face, no caso o seio frontal, etimoidal, esfenoidal e maxilar, seios estes que formam câmaras de ressonância para a fala. Por isso, quando há um espessamento mucoso dos seios paranasais, causados, por exemplo, por um resfriado, há uma alteração na tonalidade da fala facilmente percebida. Bom, após a cavidade nasal, nós temos então a faringe, que se estende das coanas até a cartilagem cricoide, anteriormente à sexta vértebra cervical e posteriormente então a cartilagem cricoide. A faringe pode então ser dividida em 3 regiões: a parte nasal da faringe ou nasofaringe, que se estende das coanas ao final do palato mole. Nessa região, logo abaixo aqui do toro tubário, há a presença do ósteo faríngeo da tuba auditiva, uma abertura com a orelha média, cuja finalidade é equilibrar as pressões do ouvido com o ar atmosférico. E há também a tonsila faríngea, ou também chamada adenoide, que na verdade é um tecido linfóide rico em glóbulos brancos. O aumento desse tecido, causado, por exemplo, por uma infecção ou inflamação, pode estreitar essa passagem, dificultando a passagem do ar pela nasofaringe. A parte oral da faringe ou orofaringe estende-se então do final do palato mole à epiglote. Nessa região está a abertura da cavidade oral, também chamada de fauces, a tonsila palatina, o tecido linfóide, e a tonsila lingual. Quando esse tecido encontra-se inflamado, então há um estreitamento das fauces, dificultando
a passagem de alimento, causando dor durante a passagem de alimento, durante a deglutição. Já a parte laríngea da faringe ou laringofaringe estende-se então da epiglote até a cartilagem cricoide ou início do esôfago. E nessa parte então consiste no caminho feito pelo alimento até chegar no estômago. A parede da faringe é revestida por músculo esquelético, bem como uma túnica mucosa. Maior parte do tempo, esses músculos estão relaxados, o que mantém a faringe desobstruída para a passagem do ar. De modo que a contração desse músculo auxilia na deglutição. Anteriormente, então, a essa parte da faringe está a laringe, que conecta a parte laríngea da faringe até a traqueia. Esse órgão é então uma via curta de passagem do ar da laringofaringe para a traqueia. Vamos estudar melhor. Bom, então a laringe situa-se anteriormente à parte laríngea da faringe e é constituída por 3 cartilagens ímpares: a cartilagem tireoide, a epiglote ou cartilagem epiglótica e a cartilagem cricoide. Enquanto as cartilagens, aqui numa vista posterior, cartilagem aritenoide, corniculada e cuneiforme são pares. A cartilagem tireoide e cricoide mantém uma passagem livre de movimento de ar pela glote. Além disso, a laringe impede que alimentos ingeridos na cavidade oral entrem no trato respiratório, uma vez que durante a deglutição a epiglote se move, obstruindo a passagem do alimento para a laringe. Desse modo, o alimento se dirige para o esôfago, que situa-se posteriormente, e daí para o estômago. No entanto, a via mais importante para obstruir a passagem de alimentos para o trato respiratório se dá pelo meio do fechamento das pregas vocais e das pregas vestibulares. Como nós podemos observar na respectiva imagem, nós podemos observar então a glote, a abertura da laringe, bem como as pregas vestibulares e as pregas vocais. Nesse caso, a glote encontra-se aberta, o que permite o fluxo de ar para os pulmões, bem como a saída de ar pela expiração. Quando as pregas vestibulares, bem como as pregas vocais, se fecham, há então a obstrução da glote. Desse modo, o alimento ingerido não entra nas vias aéreas inferiores. E além disso, as pregas vocais ainda são a principal fonte de produção sonora. Bom, passando então pela laringe, o ar entra
na traqueia, uma via de condução com aproximadamente 12 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro, sendo a traqueia localizada anteriormente ao esôfago. Ela se estende da cartilagem cricoide até a ramificação, ou também chamada carina da traqueia, que ramifica em brônquios principais direito e esquerdo. A traqueia é reforçada com sólidos anéis de cartilagem, as cartilagens traqueais. Entre esses anéis de cartilagem estão os ligamentos anulares, ou também chamado ligamentos traqueais. Posteriormente, a traqueia é desprovida de cartilagem. Nessa região há uma membrana ligamentosa de fibras elásticas, bem como feixes de fibras de músculo liso. Se nós fizermos um corte transversal na traqueia, nós vamos observar que esse tecido possui uma fáscia pré-traqueal que envolve a cartilagem traqueal. Além disso, a parede anterior da traqueia é revestida com fibras elásticas, glândulas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e também é inervada. Além disso, o epitélio da luz da traqueia é revestido por um tecido pseudoestratificado, como nós já veremos. A parede posterior também é inervada, também é vascularizada, também possui glândulas, fibras elásticas e vasos linfáticos. Além disso, como nós já mencionamos, a parede posterior da traqueia é revestida por músculo liso traqueal. E logo atrás já é possível notar o esôfago. Essa região também é chamada de parede membranácea. Bom, vamos então aumentar a resolução do epitélio da traqueia para a gente entender qual os tipos celulares que estão presentes aqui. Bom, temos então um tecido pseudoestratificado constituído por células caliciformes, são as células que produzem a mucina, o muco, que então é liberado pela membrana luminal, e também é constituído por células epiteliais, colunares e ciliadas. Como nós podemos observar, o muco produzido pela célula caliciforme é então liberado, formando uma camada mucosa, onde as partículas estranhas, oriundas da inspiração, se prendem e, por meio dos batimentos ciliares, o muco é movido em direção à faringe, onde é então eliminado pela deglutição. À direita a gente pode então observar uma imagem microscópica, onde é possível observar os cílios das células epiteliais ciliadas, bem como as células caliciformes. Bom, na altura da quinta vértebra torácica, a traqueia se divide para formar
o brônquio principal, ou também chamado brônquio primário, direito e esquerdo. Estes entram nos pulmões e se dividem em brônquios secundários, ou também chamados de lobares. No caso do direito, se divide em brônquio lobar superior, médio e inferior. E o esquerdo em brônquio lobar superior e inferior. Estes ainda se dividem em brônquios segmentares, ou também chamados terciários, que se dividem em bronquíolos e bronquíolos terminais. Aumentando então a resolução, a gente pode enxergar os brônquios segmentares que vão se afunilando e se dividindo em bronquíolos. Estes se afunilam ainda mais, formando os bronquíolos terminais. Continuam se dividindo e se afunilando, formando estruturas ainda menores. Os ácinos, cuja porção proximal é chamada de bronquíolo respiratório, sendo assim um tecido que já realiza troca gasosa, e os alvéolos, já o tecido especializado na realização das trocas gasosas. Se nós observarmos na imagem da direita, notamos que os bronquíolos terminais possuem musculatura lisa, bem como fibras elásticas, bem como os alvéolos se aglomeram, formando os sacos alveolares, cujo interior possuem pequenos poros chamados de poros de Kohn, ou também poros interalveolares. Vamos analisar uma outra imagem também. Nessa imagem, então, a gente pode observar os segmentos, os brônquios segmentares, os bronquíolos, os bronquíolos terminais, os bronquíolos respiratórios, sendo essa parte já capaz de realizar troca gasosa, e os alvéolos, sendo constituídos por pneumócitos do tipo 2, sendo estes responsáveis pela síntese de surfactante. No interior dos alvéolos há ainda a presença de macrófagos alveolares que fagocitam então partículas estranhas ao tecido. Esses alvéolos são muito bem vascularizados por capilares alveolares, sendo estes oriundos da artéria pulmonar. Se você perceber, a artéria aqui ela está em azul, enquanto a veia está em vermelho. Bom, isso se deve porque a artéria pulmonar traz sangue do ventrículo direito, sangue desoxigenado, enquanto a veia pulmonar leva sangue de volta para o coração. No entanto, esse sangue já passou por troca gasosa, por sendo assim, ele está oxigenado. Como mencionado anteriormente, então, esses alvéolos formam os sacos alveolares. E aqui também o segundo tipo de célula que compõe o alvéolo, o pneumócito do tipo 1, que representa 90% da superfície alveolar, sendo a principal célula
responsável pela realização das trocas gasosas. Bom, desse modo chegamos então aos pulmões, onde estão localizadas as estruturas alveolares. O pulmão direito possui 3 lobos: o superior, o médio e o inferior, enquanto o esquerdo possui 2 lobos, o superior e o inferior. Separando o lobo superior do médio no pulmão direito está a fissura horizontal, e separando o lobo médio do lobo inferior do pulmão direito está a fissura oblíqua, bem como a fissura oblíqua também separa o lobo superior do lobo inferior do pulmão esquerdo. Bom, cada pulmão, se você observar, possui o formato de um cone, cujo a base encontra-se repousada sobre o músculo diafragma e o ápice encontra-se aproximadamente 2,5 cm acima das clavículas. Além disso, o coração situa-se entre os pulmões, em uma região chamada de mediastino. Se observarmos a superfície medial dos pulmões, notamos uma área onde os brônquios principais, bem como as artérias pulmonares e veias pulmonares, entram nos pulmões. Essa região é chamada de hilo pulmonar. Para proteger os pulmões de traumas, bem como auxiliar no processo de inspiração e expiração, nós temos a parede torácica, que é constituída pelas costelas, pela coluna torácica, pelo externo e pelas cartilagens costais. Além disso, entre as costelas há a presença dos músculos intercostais, externos e também internos.